Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas práticas para você manter o autocontrole, até para ter relações mais saudáveis, uma melhor resolução de conflitos e até conseguir o que você deseja, tendo esse autocontrole e essa assertividade na hora de conversar e na hora de lidar com as suas relações. Tá cada vez mais difícil a gente manter o autocontrole e a gente conseguir desenvolver isso dentro da gente. Uma questão muito importante que influencia é a nossa vida insana. A gente está cada vez mais atropelado de atividades, atropelado de tarefas, sempre correndo, sempre fazendo, acontecendo, cada vez mais sem paciência. Até tem um vídeo no canal, vou deixar o link aqui na descrição sobre a paciência, depois que acabar isso você corre lá para ver. E aí, por conta disso, a gente acaba se atropelando, a gente quer tudo pra ontem, a gente quer que as coisas funcionem rápido. E aí fica cada vez mais difícil a gente conseguir ter esse autocontrole, a gente conseguir ter essa paciência, esse discernimento quando as coisas fogem do nosso planejado, quando foge do nosso tempo. Então, por isso que eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, porque eu sinto que autocontrole tá sendo como aquele pote de ouro no fim do arco-íris, que a gente nunca encontra. Então é mais ou menos isso, mas a gente pode encontrar diferente do pote de ouro. Então vamos para as dicas. Antes da gente ir para as dicas, eu queria pedir para você já se inscrever no canal, deixe o seu joinha, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito na divulgação do canal e não custa nada do outro lado daí. Mas, sem mais delongas, vamos para as dicas. Primeira dica, eu vou puxar a sardinha pro autoconhecimento. Eu sempre bato nessa tecla aqui nos meus vídeos, quem me conhece aqui já sabe, mas eu acho que isso é peça fundamental. O principal, entender o que te tira do sério, o que te tira do eixo, o que te faz gerar esse desconforto interno. A gente precisa se autoconhecer, voltar esse olhar para dentro da gente, para aí sim a gente perceber o que nos tira do sério, o que tirou esse controle da gente, o que nos tirou do eixo. Então, autoconhecimento é fundamental e é o pilar para as outras dicas que eu vou dar aqui. A segunda dica é: tenha consciência de si mesmo e da situação como um todo. O que eu quero dizer com isso? Algo que te tirou do controle, algo que te tirou do eixo, gerou esse desconforto aí dentro para você. Ter essa autoconsciência, o que me fez, onde que pegou lá dentro para eu ter essa reação, onde que mexeu para eu ter essa atitude descontrolada em algumas vezes. E o que foi essa situação? O que me gerou esse desconforto? O que talvez me gerou esse gatilho para eu perder o controle naquela situação? A gente tem a tendência de responsabilizar o outro e as circunstâncias e as situações, mas a gente precisa voltar essa responsabilidade pra gente. O que o outro faz, o que a situação fez, o que a vida trouxe é do outro, a gente não consegue controlar. O que a gente controla são as nossas atitudes perante essa situação. Então, o que despertou em mim para eu perder esse controle? Esse controle é uma responsabilidade minha, não é do outro. A gente precisa parar de responsabilizar o outro e ter essa autoconsciência nossa, essa autorresponsabilização nossa. A terceira é ter uma meta bem estabelecida, com um foco, um destino final. Por que eu digo isso? Porque é assim que a gente vai conseguir manter o autocontrole. Se a gente perde o controle, a gente também perde esse foco, a gente perde a nossa visão de futuro. Então, o autocontrole vai nos ajudar a chegar onde a gente quer, porque a gente vai voltar sempre o foco pra gente, para os nossos objetivos, para o que faz sentido pra gente. Então, o autocontrole é muito além da gente se descontrolar numa fila de banco, da gente discutir com a mulher do caixa, não é isso, é para além disso. Claro que isso envolve também o autocontrole, e aí entra nas dicas anteriores, da gente entender por que essa fila me deixou desconfortável, por que essa moça desse caixa me gerou esse estranhamento aqui dentro de mim. Por que ela me deixou assim nervoso? Por que ela me descontrolou de algum modo? Entra nas dicas anteriores. Mas o autocontrole vai para além disso também. É ele que vai nos permitir ter um foco e manter nesse foco. Então, por exemplo, eu quero reformar minha casa, que é um exemplo pessoal que eu já trouxe aqui para vocês nos outros vídeos. Manter minha disciplina para conseguir reformar minha casa.
Mas aí eu vou lá numa lojinha e perco o controle da situação e compro um monte de coisa compulsivamente. Esse dinheiro que eu poderia guardar para reformar minha casa, eu me descontrolei e gastei em outra coisa. Então percebe, eu perdi o foco. Por isso que a gente precisa ter metas bem estabelecidas, ter esse foco nessas metas, porque aí sim a gente consegue se policiar até para quando a gente sentir que vai perder o controle, a gente retomar isso, porque também entra na questão dos gatilhos lá do começo que eu falei para vocês. Então, entende como o autoconhecimento também sustenta todas essas dicas? Porque é aí que eu vou entender o que que me dá gatilho, o que que me gera esse descontrole, onde que tá indo esse meu descontrole, se é numa compulsão por compras, por comida, se é um descontrole emocional com alguém, com uma situação, e aí sim eu consigo trabalhar. E aí, já entrando nessa questão emocional, a quarta dica que eu quero dar aqui para vocês é a autorregulação emocional, da gente entender esses gatilhos, entender os sentimentos que são gerados diante disso e como que a gente pode voltar para o nosso bem-estar, voltar para o nosso saudável. Então, os sentimentos estão aí, eles precisam ser vividos, como eu sempre falo, mas a gente também precisa pensar onde que tá gerando esses gatilhos que eu tô me descontrolando emocionalmente. E aí, mais uma vez, entra a questão da autoconsciência, a questão do autoconhecimento, porque a gente vai conseguir entender os nossos sentimentos e a conseguir equilibrar eles novamente, a voltar eles no nosso eixo, no nosso saudável, de entender o sentimento e aprender a lidar de uma melhor forma com esse sentimento e até conseguir transformar esse sentimento de uma maneira mais saudável. A quinta, da gente conseguir gerar tolerância para o desconforto e para a frustração. A gente vê uma geração que não consegue lidar com a frustração. A gente está vendo uma geração aí crescendo com uma intolerância à frustração muito grande. E frustração é importante, é fundamental. É o famoso tudo não terás. É uma frase que acaba sendo curta, mas ela é muito poderosa, ela é muito pesada, porque realmente na vida tudo não terás. Então a gente precisa aprender a lidar com a frustração, a gente precisa aprender a lidar com o que foge do nosso controle, né? A gente precisa aprender a lidar com essa frustração, a tolerar a frustração. A gente anda com um pavio muito curto e aí entra a questão da paciência de novo. Então é da gente transformar isso, a gente precisa aprender a tolerar. Não é porque algo fugiu do planejado, não é porque a frustração veio que acabou tudo, é o fim do mundo e não vou dar conta e morri, enfim, não. Mas a gente precisa aprender a lidar com a frustração, se reerguer, aprender com isso e reorganizar a rota para o que a gente deseja. Porque aí sim a gente consegue retomar o controle das nossas metas, o nosso foco, o autocontrole das nossas emoções e até conseguir encontrar o nosso equilíbrio saudável diante das situações. E as últimas duas dicas que eu quero trazer para vocês é adiar a sua reação às coisas e entender o processo. Por que que eu falo isso? Quando a gente tá ali no calor da emoção, é muito fácil a gente falar o que não gostaria de falar, a gente falar de uma forma equivocada, de uma forma pesada, de uma forma errada. Então, isso não é legal, porque como eu falei lá no começo, isso vai prejudicar as nossas relações. Então, a gente precisa, às vezes, adiar. É o que eu sempre falo, a gente se retira de cena, respira, conta até 10, se volta para si, entende o sentimento, pratica todas as dicas passadas que eu coloquei aqui para vocês, e aí sim a gente toma uma atitude, aí sim a gente toma uma ação. Então, até um exemplo pessoal meu, eu sempre fui de fazer na hora, de falar na hora, de conversar na hora, ainda tenho um pouco essa tendência. E meu marido vem me ensinando muito, porque ele tem esse movimento de ficar mais na dele, elaborar internamente aquilo, e aí depois vem e conversa. Então, no começo a gente brigava muito, porque eu queria resolver na hora e ele precisava de um tempo para digerir. Então, hoje eu entendo, ele tem o tempo dele, eu tenho o meu. Claro que na maioria das vezes eu tento resolver na hora, porque é o meu tempo, mas eu tento respeitar também e tem sido um exercício constante aqui para mim ter esse movimento de, peraí, eu preciso me reorganizar primeiro para depois devolver de uma forma mais saudável para o outro. E a última dica, que é entender o processo, é que nem sempre vai ser da forma como a gente quer.
no momento em que a gente quer, no tempo que a gente quer. O caminho nem sempre vai ser fácil, mas é um processo. Se a gente manter o nosso olhar naquela meta específica, clara, naquele foco, a gente consegue, a gente suporta o processo, porque a gente entende que é necessário esse processo, que faz sentido passar por esse processo e que ele não precisa ser um mar de rosas, não precisa ser exatamente como a gente planejou, desde que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então, entender o seu processo, entender o processo das coisas, entender o tempo das coisas e que, como eu sempre falo, o que tiver que ser seu, vai ser seu. Para finalizar, eu sempre digo que autocontrole é um exercício diário. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que te ajude a manter o autocontrole e até que você consiga transformar as suas relações do lado daí e as suas conquistas também. Comenta aqui embaixo o que vocês fazem para manter o autocontrole, se é fácil, se é difícil, e se vocês aplicarem também alguma dica, traz aqui que eu vou adorar conversar com vocês. Antes da gente encerrar, eu já peço mais uma vez para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com aquele amigo, aquela amiga. Ah, e me segue também lá no Instagram, é @avidadepsi, vou deixar aqui embaixo para vocês. Lá eu tento postar sempre em tempo real um pouquinho da minha rotina, e algumas reflexões que vêm durante o dia. E eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!